Mesmo com o avanço e a popularização das redes sociais após os anos 2000, a TV continua tendo um papel fundamental na nossa sociedade. Quando uma notícia é veiculada na televisão, ela passa a ter um impacto imediato e inquestionável na nossa sociedade. Por vezes, essa notícia vem acompanhada de imagens, cenas de guerras, crimes, tragédias, escândalos, registros que chocam, emocionam, revoltam e fazem a gente pensar. Mas no meio disso tudo, quase nunca paramos para nos perguntar quem está por trás dessas imagens. É aí que entra o repórter cinematográfico. Ele dá vida à reportagem, traduzindo a informação em imagens e transformando tudo em uma narrativa visual que nos prende do começo ao fim. E no programa de hoje, vamos falar sobre essa peça essencial do telejornalismo. E para participar da conversa de hoje do nosso programa, temos aqui o Rodrigo Neves. Boa tarde, Rodrigo. É um prazer. Rodrigo, para começar esse bate-papo, conta um pouco da sua trajetória, quando você se interessou pelo jornalismo e pela sua área de atuação. Boa tarde. Então, a minha chegada no jornalismo é um pouco diferente, porque eu nunca pensei em fazer jornalismo. Eu comecei trabalhando na TV Integração como porteiro, eu era da portaria. E surgiu uma vaga no administrativo, eu fui para o administrativo, depois passei pela engenharia e fui cair no jornalismo. Lá na integração a gente tem um núcleo que chama Gerop. Não é um núcleo muito conhecido porque geralmente as emissoras não fazem isso, mas é um núcleo da parte de cinegrafia, de edição, de imagens e tudo. E saiu uma vaga lá e eu fui para essa vaga como auxiliar de cinegrafia. Aí eu fazia estúdio. Fiquei uns 6, 7 meses fazendo estúdio. E nesse meio termo eu não sabia nem ligar uma câmera. Não sabia nem mexer numa câmera. Só que eu ficava as câmeras lá paradas enquanto as equipes estavam para a rua. E eu ficava, vou mexer um pouquinho aqui. Ficava tentando. E os cinegrafistas também, sempre que eles estavam lá, eles me ajudavam. Faz isso aqui, faz isso aqui. E aí eu fui aprendendo. Fui aprendendo como auxiliar, né? Porque é diferente você manusear uma câmera igual aqui de estúdio, e uma câmera de rua, igual eu tô acostumado a fazer agora. Mas aí saiu uma oportunidade um dia, não tinha nenhuma equipe, lá na TV estavam todos para rua e surgiu um factual. E aí falaram, manda o Rodrigo lá fazer. E aí eu morrendo de medo, fui e fiz assim, eu lembro até hoje, era um rapaz que tinha caído numa laje, e eu devo ter feito uns 150 takes mais ou menos. Hoje eu faria assim, se eu fosse fazer a mesma coisa hoje, eu acho que eu faria 10. E eu levei uns 150 para a TV mais ou menos, só voltou a filmar de cabeça para baixo. Mas é a falta de experiência, né? Isso conta. E aí me apaixonei, eu acho que eu me encontrei desde 2010 que eu trabalho, tem 15 anos, então eu acho que eu me encontrei nessa profissão. Nunca imaginei, mas me encontrei. E aí eu fiz o inverso, eu comecei na prática e bem depois que eu fui fazer o curso de jornalismo mesmo. E você gosta ou se imagina fazendo outra coisa agora, hoje em dia? Não me imagino fazendo outra coisa. E essa foi a área que você realmente se encontrou no jornalismo? Que eu me encontrei. Eu sou muito tímido, né? Eu morro de vergonha. Pra mim é difícil estar na fé. É difícil e estranho eu estar aqui desse lado das câmeras. Eu tô acostumado a ficar do lado de lá. Mas a parte que eu faço, eu acho que não teria outro lugar que eu estaria na televisão, a não ser atrás das câmeras mesmo. E quando a gente fala da sua profissão, rola muito uma confusão de qual é a nomenclatura correta de quem captura as imagens no telejornalismo. Muita gente chama de cameraman, de cinegrafista, repórter cinematográfico. Qual que é o termo correto? Então, eu não tenho muita vaidade para isso não, mas o termo correto é repórter cinematográfico. Porque nós também somos repórteres, a gente produz também a matéria junto com o repórter. Então, a nomenclatura correta hoje é repórter cinematográfico. No entanto, que o nosso crédito não entra cinegrafista mais, é repórter cinematográfico. Mas eu não sou muito vaidoso, não. O pessoal chama de cinegrafista. Para mim, não tem essa vaidade muito, não. E a imagem, ela tem um poder indescritível dentro do jornalismo. Na sua visão, qual que é o papel do repórter cinematográfico na produção jornalística e como que as imagens influenciam na percepção do público? Então, para mim, imagem é tudo, né? Ou quase tudo. É uma via de mão dupla, o texto
e as imagens têm que casar perfeitamente. É um casamento que tem que dar certo. A gente, quando sai para a rua, o repórter e o cinegrafista saem para a rua, é como se fosse um casal mesmo. E se não tiver liga naquele casal ali, até sai o VT, mas não sai um VT do jeito que tem que sair. Então, quando a gente está junto, a gente procura, igual a gente sai com a pauta, né? Eu procuro ler a pauta antes para ver o que é, e a gente troca uma ideia dentro do carro mesmo, no caminho da pauta, para poder fluir. E assim, o que eu tento passar, porque eu penso, igual a gente fala, você pode fazer 1000 vezes a mesma coisa, que vai sair 1000 vezes diferente daquilo que você fez. É igual todo ano tem. Natal, matéria de Natal. Páscoa, aumento do ovo de Páscoa. Todo ano a gente faz a mesma coisa. Mas se você pegar meus VTs de 10 anos atrás, são todos diferentes um do outro. Sim. A matéria que eu fiz hoje de manhã, se eu fizer ela amanhã de manhã, ela vai estar diferente. Então, o meu olhar é diferente. Se o meu próprio olhar na mesma coisa que eu faço é diferente, você imagina o meu, o seu, o outro. Então, assim, eu acho que o repórter cinematográfico, cada um tem o seu olhar. Agora, tem algumas regras, né, que a gente segue, né? Igual, por exemplo, homicídio, essas coisas. Tem regras que a gente tem que seguir. Pelo menos a editoria de onde eu trabalho, da Globo, a gente não pode mostrar. Você não mostra corpo no chão. A gente não mostra... Antes proibiram até a injeção sendo aplicada no braço. Agora deixaram rolar de novo. Então, assim, tem algumas regras que você tem que seguir. Mas a gente tem que tentar contar aquela história com o mínimo de detalhe possível. O cinegrafista tem que fazer isso. Eu chego no lugar, eu olho e penso, gente, como é que, se eu estivesse em casa, como é que eu entenderia essa história aqui? Como é que eu posso mostrar nas minhas imagens o jeito que eu queria em casa entender esse jeito? Então, eu procuro fazer esse. O meu olhar procura ser esse. Então, você acredita que o olhar do repórter cinematográfico, ele conta muito na hora de se montar uma narrativa da reportagem? Não, com certeza, total. Até mesmo o tipo de movimento que a gente faz. O repórter, quando fala, o carro veio por essa avenida e bateu em tal, eu posso simplesmente fazer uma imagem parada. Agora, se eu faço uma imagem em movimento, o carro veio da avenida e bateu no poste. Você já traz mais veracidade para o caso. A pessoa parece que ela está vivendo aquilo ali, ela segue o movimento do carro, entendeu? Isso são coisas que você vai... É a experiência, você vai aprendendo durante o tempo. Então, assim, a imagem, eu acho que só de você olhar a imagem, eu tento passar isso. Você olha aquilo, você já mais ou menos entende o que aconteceu. É isso que eu tento fazer isso, né? E você acha difícil na prática? Então, eu já achei mais. Eu já achei bem mais difícil. Hoje em dia, eu acho mais tranquilo. Tem coisas que são piores de se fazer, igual eu te falei, um acidente é difícil, são coisas difíceis de fazer. Mas o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, eu não sei se a gente acostuma o que a gente faz, tanto tempo fazendo, mas eu já não sinto tanta dificuldade mais. Algumas coisas mais, que eu até tenho que trabalhar mais, e algumas coisas menos. E qual que é o preparo técnico e emocional para você lidar com essa rotina? Então, jornalista, a gente fala que televisão, se você jogar uma lona por cima, vira circo, né? Sim. E se você fechar a porta, vira manicômio, né? Porque eu vou te falar que é um serviço bem puxado. Não pela carga horária, que eu falo que a gente trabalha até pouco, teoricamente. São 5 horas de carga horária. Eu já tive serviço que eu trabalhei 8, 9. Então, assim, em termos de trabalho, mas é um trabalho que cansa a mente da gente. E a gente lida com notícias, com coisa séria, entendeu? Então, tudo aquilo que a gente fala ali, que eu mostro nas minhas imagens, que o repórter fala, aquilo ali pode repercutir de um jeito muito positivo ou muito negativo. Então, a gente tem que ter bastante cuidado naquilo que a gente faz e por isso que é um trabalho meio que cansativo mentalmente. Eu acho que principalmente para os repórteres mesmo, que escrevem o texto e tal. Mas eu lido bem com isso, eu não tenho muito estresse com isso, não. Eu sou bem calmo para as coisas. E a parte técnica, como eu te falei, eu aprendi tudo na prática. Eu já fui aprendendo na prática. Logo que depois eu fiz curso e tal, a TV fornece pra gente. Aí eu passei um período na Globo, fiquei 1 mês lá. Aí gravei o Big Brother, fiquei 1 mês trabalhando lá na casa, gravei o Carnaval. A gente fiz curso de iluminação, a gente faz curso de direção de fotografia. Então você vai se aperfeiçoando durante o trabalho, mas
a maior carga que eu tenho é de prática mesmo, de mão na massa e aprendendo com os erros mesmo. Entendi. E como que você enxerga que a iluminação, o foco, o enquadramento vai mudar a notícia e a percepção do público ou não vai mudar? Como que é feita essa escolha? É igual a gente estava fazendo aqui antes. Iluminação é tudo, né? Uhum. Você não faz televisão sem luz, né? Não existe isso. Eu fiz um curso de iluminação que falava isso. E eu fiz um curso também, até as cores influenciam no que você quer falar. A paleta de cor que você está usando influencia naquilo que você quer passar. Você reparar, o hospital é todo branco. O lugar que você vai comer, restaurante, geralmente é vermelho, laranja, porque é a cor da fome. Então, assim, a pessoa que assiste televisão simplesmente por assistir, nem pensa que está sendo influenciada nesse ponto. Mas realmente está. Então, nesses cursos a gente aprende bastante isso, a trabalhar com isso. Igual a gente enquadra aqui. Poxa, eu vou te enquadrar, vou deixar essa planta aqui aparecendo, não vou, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar o que tem do seu lado, não tem. Então você tem que, igual a gente fez aqui, antes de começar, a gente tem que montar um set na cabeça, mas isso quando dá também, né? Porque tem coisa que não dá. Atual é difícil, certo? Tem coisa que não dá, você tem que chegar e gravar. Ou o ambiente não é bonito, aí você vai fazer o quê? Nem sempre você está num lugar bonito, você vai gravar num lugar feio, é feio. E aí você mostra coisa feia, não tem como. Som do mesmo jeito. A gente antes era proibido de usar muito lapela em rua. Porque o lapela capta bastante som externo, né? Não é igual direcional. E aí eles estão caindo meio... A televisão mesmo vai se adaptando a certas coisas, porque agora eles valorizam mais esse áudio ambiente. Você falando e carro passando e passarinho cantando. Então, assim... A parte do áudio, você falou do foco também. Tem muita coisa... Hoje em dia, assim, eu sou meio até suspeito de falar, que o pessoal fala, você trabalha com essa câmera grande o tempo todo, que eu ainda trabalho com uma câmera grande, a broadcast que a gente chama. Lá não tem câmera pequena, tem as DSLR? Eu falo, tem, mas para isso que a gente faz, para o jornalismo hard mesmo que a gente faz, não vale para isso aqui, ó. Você bota a câmera ali, é tudo aqui planejado, não vai mudar, a luz, é aquilo, o som tranquilo. Então, assim, o equipamento também, ele influencia muito no trabalho do cinegrafista. Não é que ele influencia, ele facilita, né? Ele facilita bastante o trabalho do cinegrafista. E é você ter um olhar de curiosidade mesmo. Para fazer reportagem é ser curioso. Curioso e corajoso. Você falou das mudanças, né, das câmeras. Com 14 anos de experiência, você percebeu que a tecnologia agora faz parte do jornalismo. A gente vê notícias que são filmadas com drones. Como que a captação das imagens influenciou no seu trabalho, visto essa mudança tecnológica ao passar dos anos? Nossa, o drone veio para aliviar a nossa carga de trabalho assim 100%. O drone facilita demais, a tecnologia em si facilita demais, né? Desde da transmissão ao vivo, eu não sei se você lembra, era feita numa van, a gente tinha que deslocar uma van e levantar a antena. Hoje em dia a gente com um aparelhinho que eu penduro aqui do lado, eu transmito de qualquer lugar, já começou por aí. Os microfones eu trabalhei, antigamente quase não tinha microfone sem fio, os que tinha era caríssimo, então a gente trabalhava muito fio. Hoje com microfone sem fio você tem mobilidade, você pode fazer passagem andando, indo para um lado para o outro. E o drone, nossa, o drone eu acho que ficar sem drone hoje em dia, eu já tive que subir muito alto de morro para fazer uma imagem do alto que a gente queria e não fica bonito. Ou até mesmo denúncia que a gente não tem como fazer. Eu fiz uma do Ceresp agora há pouco tempo. A gente estava tendo uma rebelião lá no Ceresp e eles não deixaram a gente filmar nem de baixo, mandaram a gente sair. Mas de drone eu fiz. Então, assim, se não existisse o drone, que ele teria passado batido. Então, a tecnologia, ela só ajuda, assim. Tem as partes ruins também, ruins que eu falo assim, porque eu acho também que vai acabar tirando um pouco do trabalho, diminuindo um pouco do trabalho, de postos de trabalho. Que hoje em dia a gente tem o vídeo repórter. Sim, que é aquele esquema do repórter gravar a si próprio, né? Você grava, isso. Você perde em qualidade. Eu, na minha percepção, você perde em qualidade. Porque é uma câmera estática, o repórter não tem como movimentar, porque ele não pode sair do enquadramento. Não sei se já reparou, a luz fica indo e voltando toda hora, porque o celular ele não tem comando, a luz fica... É a íris automática.
E era para ter um cinegrafista ali. Eu, quando comecei a trabalhar, saímos 3 no carro. Era o motorista, o repórter cinematográfico, o repórter mesmo e um operador de áudio. Aquilo só foi diminuindo. Hoje em dia sai só o repórter cinematográfico e o repórter. Então, assim, a tecnologia ela é boa, mas ao mesmo tempo eu acho que ela, aos poucos, vai tirando assim, postos de trabalho, entendeu? E vai ficando só alguns mesmo, para poder fazer o básico. Sim. A gente está chegando no fim do nosso programa. Muito obrigada, Rodrigo. Foi um prazer ter você. Muito obrigada pela atenção. Que isso, prazer foi meu. Espero que eu tenha ajudado no seu trabalho. E é isso aí. E se você gostou do nosso conteúdo, continue acompanhando a gente nas redes sociais.